Fala gente, tudo bem? Eu sou o Rick Meirelles e esse é meu canal no YouTube sobre viela de roda. Sejam muito bem-vindos. No vídeo passado eu falei sobre algodão, né? Que tipo de algodão eu gosto e como eu faço para enrolar o algodão nas cordas do meu instrumento. Hoje eu vou falar de um aspecto tão importante quanto o algodão, que é resina líquida. Resina, isso mesmo, breu, que nem a gente tem de violino. Isso é um aspecto fundamental para o nosso som, né, na viela de roda, e é uma coisa que pode ser difícil, pode ser complicada às vezes. Então, se você está a fim de ver qual é o meu processo de aplicação de resina na roda, fica aí. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo também. Vejo vocês já já. Bom, gente, antes de eu mostrar o meu processo para vocês, é interessante mostrar que a resina que eu uso, eu acho que eu já falei disso no vídeo anterior, essa resina aqui, ela é bem clarinha. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais álcool do que resina nesse vidro. Então, a aderência dela não é tão forte. Isso é importante pra mim porque eu já tive experiências muito ruins com resinas que grudavam muito e eram muito grossas, muito viscosas. E aí, nossa, uma dor de cabeça surreal pra conseguir zerar a roda de novo e aplicar de novo, tirar o excesso. Então, depois de muita experiência com isso e alguma sorte, essa aqui ficou perfeita. Mas é, como quase tudo no hurdy-gurdy, é tentativa e erro, né? Vamos dar uma olhada no meu processo e vocês vão ver que é muito simples, assim. Basicamente, pensando no passo a passo, é muito simples. Ok, o que eu faço, eu pego um pedaço de papel toalha, um pouquinho, molho o papel e passo na roda. Completo uma volta, deixo secar por um tempo, depois eu vou remover o excesso. Lembrando que essa resina aqui eu fiz com resina de cello, e ela tá no nível de aderência que eu acabei encontrando meio por tentativa e erro, tá? Se ela for muito grudenta, não é muito bom pra roda. Eu acho que tem que ser uma mais levinha, mais diluída, porque senão a roda fica com muita resina e isso não é bom, tá? Que depois é ruim de tirar. Geralmente eu não tiro o meu excesso de primeira, tá? Eu deixo alguns minutos, talvez meia hora. Não precisa fazer isso. Geralmente você aplica e já tira o excesso logo depois com um pano. Mas eu gosto de esperar para ela poder secar bem. Vou esperar um pouquinho antes de tirar. Na minha experiência, a resina que eu tenho usado ela é muito forte. Então ela gruda demais e ela demora um pouco a secar. Pelo menos as últimas que eu usei nos últimos anos. Isso me trouxe muito problema, porque toda vez que eu ia tirar com o papel logo depois, o papel grudava e eu tinha que começar o processo todo de novo. Então agora eu deixo alguns minutos até ela com certeza secar. E aí eu pego um papel e simplesmente vou girar com o papel pegando por toda a superfície da roda, tá? Boto um pouco de pressão, de modo que ela pegue na roda toda. E assim eu retiro o excesso. Você pode fazer isso várias vezes para ver, sentindo o som, né, conforme ele vai ficando mais polido. Tenta não aplicar muita resina de uma vez para não grudar muito e que seja uma resina líquida que não seja muito grossa, que seja mais fina. Pelo menos para mim é o que funciona melhor. E é isso, gente. Como vocês viram, né, é uma coisa que pode durar minutos, mas dependendo da resina que você use, ou dependendo da sua prática, ou do dia que você esteja vivendo, pode levar horas. Eu já tive dias em que eu fiquei horas e horas lidando com isso, umas 2 horas, e bota resina, e tira resina, e bota algodão, e tira algodão. Com o tempo você pega a prática, né? Então, a minha dica é que eu não tiro o excesso imediatamente após aplicar a resina líquida. Então eu aplico, deixo ali uns 5, 10, 15, talvez até um pouquinho mais minutos, né? E volto para tirar o excesso quando ela está mais seca. Dependendo do que você use, por exemplo, se você usar um paninho 100% algodão, você pode tirar o seu excesso de resina logo após a aplicação. Acho que também não tem problema. Foi só a forma como eu encontrei no meu instrumento de não ter tanta dor de cabeça, né? Até porque como eu tenho tocado todo dia, essa resina gasta muito rápido. Então também não tiro tanto do excesso não. Até gosto que fique um pouquinho mais, ainda mais usando uma resina fininha como a que eu tô usando. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando como eu produzo a minha resina líquida. E aí vocês vão poder ter mais liberdade de experimentar com a quantidade de resina e com a quantidade de álcool também. E é isso, se você gostou desse vídeo, se ele foi interessante pra você, se aprendeu alguma coisa, por favor se inscreve, compartilha, curte o vídeo e etc. Se você já viu um vídeo sobre isso de uma forma diferente, por favor, deixa nos comentários também. Se você já, sei lá, escutou do seu professor ou de outro youtuber também, outro processo para aplicação de resina,
por favor, sinta-se à vontade, deixa aqui nos comentários que estamos abertos a sugestões, é sempre bom trocar esse tipo de figurinha, né? É isso, gente. Obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo.